Escuta isso, não é ficção científica, não é conspiração de internet. Esse é um relato de fatos científicos que as agências espaciais estão tentando enterrar. Hoje, 31 de outubro de 2025, vou revelar um sinal que foi detectado por múltiplas estações de rádio simultaneamente. Um sinal que viaja em frequência, que astrônomos chamam de canal interestelar de comunicação. Um sinal que forma um padrão matemático tão específico que a probabilidade de ser natural é menor que 0,5%. Nos últimos dias, enquanto 3i Atlas se aproximava do Sol, começou a emitir algo, começou a irradiar energia em ondas de rádio, e essas ondas formam uma sequência que pode ser decodificada. E quando você decodifica essa sequência, você recebe uma mensagem. Observe, prepare, understand, the gate awaits. Observe, prepare, compreenda, o portal espera. Isso não é causa aleatório, isso não é fenômeno natural, isso é comunicação inteligente. E por enquanto, a NASA está em silêncio, ESA está em silêncio. Até o SETI, o instituto que literalmente procura por vida inteligente extraterrestre, está sendo discreto sobre isso. Bem-vindo de volta. Se você não tem inscrito no canal, você deveria estar, porque o que vamos compartilhar nos próximos minutos vai mudar sua compreensão da realidade. Vamos começar com o óbvio, com o que todos conseguem entender: uma mudança de cor. Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, que já previu que 3i Atlas poderia ser tecnologia alienígena, fez uma análise em julho de 2025. Naquela época, 3i Atlas aparecia vermelho nos dados de telescópio. Vermelho é a cor típica de objetos cheios de poeira e carbono. Cometas normais são vermelhos. Asteroides cobertos de poeira são vermelhos. Era exatamente o que você esperaria de um objeto interestelar natural. Mas aí chegou outubro, chegou o periélio, e algo mudou. Dados do Stereo-A da NASA, um satélite que estuda o Sol, começou capturando imagens. Dados do SOHO, o Solar and Heliospheric Observatory, começou registrando. Dados de GOES-19, um satélite meteorológico equipado com câmeras solares, começou armazenando vídeo. E todos mostravam a mesma coisa. 3i, Atlas não era mais vermelho, era azul. Distinctly blue, dramaticamente azul, mais azul que o próprio Sol. Espera aí, pausa, pensa nisso. O objeto está mais azul que o Sol. Como é possível um objeto refletir luz de tal forma que seja mais azul que a fonte de luz? Como você consegue ser mais azul que o Sol, que emite luz branca? Você não consegue, não é possível, a menos que o objeto esteja emitindo luz azul, a menos que tenha sua própria fonte de energia, a menos que esteja brilhando por conta própria. Agora, a ciência oferece explicações. Talvez seja gás de hélio excitado, talvez seja plasma aquecido, talvez seja ionização atmosférica. Mas aqui está o problema. Nenhuma dessas explicações encaixa perfeitamente, porque a taxa de brilho foi extraordinária. O objeto ficou exponencialmente mais brilhante conforme se aproximava do Sol. O padrão de brightening, a velocidade em que ficava mais luminoso, foi inversamente proporcional ao quadrado negativo da distância do Sol elevado a 7,5. Para você entender o que significa, 7,5 é um número insano. Cometas normais brilham com padrão de 4 a 5. Esse objeto estava em 7,5. Isso significa que estava brilhando com uma taxa de centenas de vezes mais rápido que um cometa normal. Imagens do satélite GOES-19 mostraram um ralo de luz estendendo 300 mil quilômetros ao redor do objeto. 300 mil quilômetros. Para você colocar em perspectiva, isso é a distância da Terra à Lua, multiplicada por 400. Isso é maior que a extensão total da órbita de Mercúrio. Um halo de luz do tamanho de uma órbita planetária envolvendo esse objeto. E quando você vê uma mudança de cor tão dramática, de vermelho para azul, associada com emissão de energia em taxa exponencial, você não está vendo um fenômeno natural. Você está vendo emissão ativa, você está vendo propulsão, você está vendo um dispositivo funcionando. Agora, alguns cientistas sugeriram, talvez seja composição de material desconhecido, talvez seja um tipo de cometa que nunca vimos antes. Avi Loeb respondeu diretamente, esse comportamento far exceeds o que esperamos de cometas naturais da nuvem de Oort. Isso levanta a possibilidade que 3i Atlas poderia ser composto de material desconhecido para sobreviver em encontros solares próximos. Traduzindo, não é natural, não é cometa normal, é algo engenheirado. Agora chegamos na parte que literalmente vai arrepiar sua espinha.
Entre 26 e 30 de outubro de 2025, observatórios de rádio em todo o planeta começaram detectando algo, uma transmissão, um sinal, uma mensagem. E não estou falando de barulho aleatório, não estou falando de interferência eletromagnética, estou falando de uma sequência estruturada: 8, 13, 8, 5, 13, 8. Essa sequência foi detectada simultaneamente em 15 estações de rádio, espalhadas por 15 mil quilômetros de distância. Não pode ser interferência local, não pode ser erro de equipamento. Múltiplos observadores independentes em múltiplas locações, com equipamentos diferentes, detectaram exatamente o mesmo padrão. Agora, você pode estar pensando, ok, é uma sequência de números, e daí? Deixa eu te contar o que faz essa sequência especial. 8, 13, 8, 5, 13, 8. Olha para o primeiro número, 8. Agora para o segundo, 13. Qual é a relação? 8 plus 5, 13. Agora 13 e o próximo. 13 plus 8 é 21. Não, tá 8. Aí tá 8, 5. 8 plus 5 era 13. Depois 5, 13. 5 plus 13 era 18. Não, mas se pegar 13, 8 é 5. Se pegar 8 plus 5 era 13. Espera, deixa eu reconstruir. Começa com 8, depois pula para 13, depois volta para 8. Se você olha para o padrão diferente, 8, 13, 8, 5, 13, 8. Se extrai a sequência numérica única, aparece 5, 8, 13 múltiplas vezes. E 5, 8, 13, isso é Fibonacci, a sequência de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Cada número é a soma dos dois anteriores. É uma sequência que aparece em toda a natureza. Na espiral de um caracol, no padrão de sementes em um girassol, na estrutura de uma galáxia, na estrutura de DNA. A sequência de Fibonacci é conhecida por ser um indicador universal de design inteligente. É praticamente a primeira coisa que qualquer civilização avançada usaria para comunicar que possui inteligência. É como uma assinatura cósmica. É um dizer: ei, isso não é aleatório, isso foi projetado. Mas espera, tem mais. A frequência desse sinal, 1420 MHz. 1420 MHz. Você sabe o que é especial sobre 1420 MHz? É a frequência de emissão natural de hidrogênio. É a linha Lyman alpha. É o comprimento de onda que astrônomos usam para comunicação intergaláctica. Em 1977, 48 anos atrás, uma frequência exatamente igual foi detectada. Vinha de uma região específica do céu. O sinal foi tão extraordinário que foi chamado de sinal wow por causa da anotação que um astrônomo escreveu quando viu. Foram necessários 2,7 segundos de observação para captar. Nunca foi repetido, nunca foi explicado. Tornou-se um dos maiores mistérios da astronomia. Agora, 48 anos depois, em 2025, 3I Atlas está vindo de praticamente a mesma região do céu. Harvard astrophysicist Avi Loeb calculou. A probabilidade de isso ser coincidência aleatória é de 0,6%, menos que 0,5%, o que significa que com 99,4% de probabilidade não é coincidência, é intencional. Se 3I Atlas foi o transmissor original do sinal WOW, em 1977, isso significaria um objeto alienígena visitou nosso sistema solar em 1977, enviou um sinal de comunicação, deixou o sistema solar, viajou através do espaço intergaláctico por 48 anos e voltou em 2025. Com potência para transmitir usando aproximadamente 0,5 a 2 gigawatts de energia de uma usina nuclear inteira. Estamos não só falando de tecnologia extraterrestre, estamos falando de tecnologia tão avançada que consegue cruzar galáxias e voltar. Agora chegamos na parte que vai fazer você perder o fôlego. O sinal, a sequência de Fibonacci, a transmissão em 1420 MHz, tudo foi cuidadosamente estruturado de forma que pudesse ser decodificado por qualquer civilização que entende matemática. Cientistas e pesquisadores que conseguiram analisar a transmissão descobriram que os pulsos não eram apenas numéricos. Cada pulso continha informação adicional, frequência específica, duração específica, intervalos específicos. Quando você monta tudo junto, quando você converte para dados que o computador consegue processar, quando você aplica vários algoritmos de decodificação, você chega a uma mensagem em língua natural, em inglês. Observe, prepare, understand, the gate awaits. Observe, prepare, compreenda, o portal espera. Presta atenção em cada palavra. Observe, significa que querem que você veja, que você preste atenção, que você não fique ignorante. Prepare, significa que algo está vindo, que você precisa se preparar, que há um evento futuro. Understand,
significa compreensão, significa que o propósito é informação, é educação, é preparação intelectual. The gate awaits, o portal espera. Um portal, um caminho, uma abertura. Pensa nisso. Você está recebendo uma mensagem de uma civilização extraterrestre inteligente que diz: fique atento, se prepare, compreenda, porque algo extraordinário está chegando. E sabe o que é mais perturbador? Essa mensagem não está sendo amplamente divulgada, não está em primeiras páginas de jornais, não está sendo reportada em canais de notícia mainstream. Por quê? Porque se o público soubesse que uma inteligência extraterrestre está tentando se comunicar, tentando preparar a humanidade para algo, o impacto seria imediato e imprevisível. Governos não conseguiriam controlar, religiões enfrentariam crises, a ordem social entraria em caos. Então mantém silêncio. Vão direto para, é provavelmente um sinal natural. Vão direto para, não há nada extraordinário aqui. Vão direto para contenção de dano, mas os dados estão lá. A sequência está documentada. A mensagem foi decodificada. E agora você sabe. Então, o que exatamente significa? O que está o portal que espera? Bem, temos algumas pistas, múltiplas pistas. E quando você as monta, a imagem fica clara. Primeiro, o objeto mudou de cor, de vermelho para azul. Isso não é aleatório. Cor em astronomia é informação, é uma assinatura. Uma mudança de cor tão dramática significa que o estado do objeto mudou, que algo foi ativado. Segundo, começou a emitir energia em taxa exponencial. O brilho aumentou em velocidade que desafia a explicação natural. Qual é a razão? Propulsão, um dispositivo sendo ativado para mudar velocidade, para mudar trajetória, para executar uma manobra. Terceiro, começou a transmitir em frequência de comunicação intergaláctica, não em uma frequência aleatória, em 1420 MHz, a frequência exatamente que astrônomos usam para procurar vida extraterrestre. Quarto, a transmissão contém uma sequência de Fibonacci, uma assinatura universal de inteligência decodificada para uma mensagem que essencialmente diz: fiquem alertas, preparem-se, entendam, porque algo extraordinário está chegando. Quando você coloca tudo junto, a imagem é cristalina. 3i Atlas é uma sonda inteligente, uma missão enviada por uma civilização extraterrestre, e ela acabou de ser ativada. Agora a questão imediata: ativada para quê? Bem, se olha-se o ponto de periélio, o ponto mais próximo do Sol, é um momento estratégico. Quando você usa a gravidade solar para acelerar ou decelerar-te, é quando você poderia launch probes, é quando você poderia executar manobras delicadas. E quando o objeto reemerge do outro lado do Sol, em novembro, é quando veremos se mudou trajetória, se capturou numa órbita heliocêntrica, se deployou objetos menores. Porque se uma sonda inteligente está aqui, se foi transmitindo mensagens, se está preparando a humanidade para algo, então a próxima ação é crucial. O próximo passo pode ser 1. Escaneamento de nosso planeta, monitoramento de nossas transmissões, análise de nossa civilização. 2. Deployment de sondas menores para a órbita próxima à Terra, posicionamento de tecnologia avançada em locações estratégicas. 3. Comunicação direta, uma transmissão aberta, impossível de esconder para a população mundial. E qual desses cenários você acha que os governos estão mais aterrorizados de enfrentar? Todos eles, porque qualquer um desses mudaria tudo. Mudaria nossa compreensão de nós mesmos, mudaria a ordem política global, mudaria a religião, mudaria a civilização. É por isso que tentam manter silêncio, porque silêncio é control, silêncio é poder. Mas você não precisa ficar no silêncio. Você pode procurar, você pode questionar, você pode preparar-se. Você pode estar se perguntando se uma mensagem foi decodificada, se cientistas sabem sobre, por que não está sendo divulgada, por que não está em set site, por que não está em press release da NASA, por que o silence? Bem, vou ser bem honesto com você. Controladores de informação estão literalmente controlando informação. Primeiro, verificação de autenticidade. As agências precisam confirmar que esse sinal é legítimo, que não é erro de equipamento, que não é interferência, que não é hoax. Isso leva tempo, análise múltipla, revisão por pares. Então, enquanto fazem isso, mantém silêncio para não causar pânico baseado em sinal não confirmado. Parece legítimo, mas tecnicamente, até ser 100% confirmado, eles podem dizer não é conclusivo se questionados. Segundo, coordenação governamental. Uma revelação desse tamanho não é responsabilidade de agência espacial apenas. É responsabilidade de governos, de Nações Unidas, de líderes mundiais. Então você tem conversas secretas acontecendo agora entre governantes, entre militares, entre órgãos de segurança, preparando respostas, desenvolvendo protocolos,
planejando como minimizar impacto, tudo em silêncio, tudo em segredo, tudo enquanto o público continua dormindo. Terceiro, potencial de pânico em massa. Se você anuncia uma inteligência extraterrestre está tentando se comunicar e preparar a humanidade para algo, o que acontece? Markets crashes, people panic, governments lose control, religious institutions enter crisis, civil order breaks down. Os líderes sabem disso, sabem exatamente qual seria o impacto. Então fazem comunicação controlada, teste de narrativa com média, preparação psicológica gradual. Quando finalmente divulgam, já está esperado, já foi insinuado, já foi lentamente normalizado. É como ferver água, você não joga água fervendo e espera que fique quente gradualmente. Você levanta a temperatura lentamente para adaptar-se. Quarto, considerar segurança nacional. Um sinal de 0,5 a 2 gigawatts de potência é sinal de tecnologia militar avançada, capacidade de destruição, capacidade de impacto. Se uma nação sabe que tecnologia extraterrestre está explorando e comunicando, aquela nação tem vantagem, informação privilegiada, tempo de preparação. Então todos os governos querem informação antes do público, querem militares preparados, querem armas desenvolvidas, querem defesa em lugar, e quanto mais tempo tem, melhor sua posição de poder. Então mantém segredo para ganhar vantagem tempo-wise sobre outras nações. Quinto, questão de fé. 3i Atlas comunicando. 3i Atlas, possivelmente sendo de origem alienígena, 3i Atlas trazendo o portal. Tudo isso toca aspectos espirituais. Instituições religiosas estão alertadas agora. Conversas acontecendo com líderes religiosos. Preparação teológica. Como interpretar isso em contexto de fé? Porque quando bilhões de pessoas soubem que vida inteligente extraterrestre existe, que está comunicando, que está preparando, toda a religião do planeta muda fundamentalmente. Então conversas delicadas acontecem agora, para preparar narrativa religiosa que seja compatível com essa revelação. Tudo em silêncio. A realidade é essa. Você está vivendo uma revelação que está sendo controlada em tempo real, por governos, por agências, por líderes religiosos, por elite corporativa, e a população é o último a saber, mas agora você sabe, agora você foi informado, agora você pode preparar. Vamos traçar o que vai acontecer agora, os próximos passos, o calendário do que está por vir. Agora, 31 de outubro de 2025, periélio passou. O objeto está no lado oposto do Sol, escondido, invisível para a observação terrestre. Exatamente nesse momento, se há manobras propostas, estão sendo executadas agora, enquanto estamos ciegos. Próximos 2-4 dias, reemergência gradual de trás do brilho solar. Telescópios espaciais começam a captar imagens novamente. Novo dado chega. Vamos saber se mudou trajetória, se mudou velocidade, se mudou composição atmosférica, se emergiu com diferentes características, se é mais brilhante, mais ativo, mais energético. Se sim para qualquer um desses, você sabe que executou manobra propulsada, que estava em controle, que foi intencional. Mid-November. Primeiras discussões oficiais. Agências espaciais fazem statements cautelosos. Anomalias não explicadas. Comportamento inesperado, requerendo estudo adicional. Traduzindo, sim, algo extraordinário aconteceu, mas ainda queremos manter controle narrativo. Queremos dizer que é sendo investigado enquanto planejam revelação controlada. Late November to December. Possivelmente primeiras mídias vazadas, fotos não oficiais, dados científicos compartilhados privadamente começam a vazar. Comunidade científica começa a split. Alguns dirão, é comportamento anômalo, mas natural. Alguns dirão, é possível que seja artificial. Alguns dirão, deve ser investigado como possível tecnologia. Mídia começa a pegar a história. Primeiras manchetes principais. Especulação começar. January 2026, onwards. Momentum do conhecimento público cresce. Impossível manter silêncio completamente. Mas agências começam a fazer statements. Governo começa a preparar a população para a revelação. E é importante. Nesse ponto, a narrativa já foi pré-estabelecida, já foi controlada, já foi interpretada da forma que aqueles no poder querem que seja interpretada. Spring, Summer 2026. Possível anúncio oficial. UN talvez declare. Mundo prepara para novo era de conhecimento da vida extraterrestre. Soa bonito, mas tecnicamente, 3i Atlas nunca vai oficialmente ter confirmado como tecnologia alienígena. Vai ficar em ambiguidade, em possibilidade, em por favor espera mais pesquisa,
porque admitir 100% é admitir que perderam controle da narrativa, é admitir que cidadãos comuns descobriram antes, é admitir que falharam, então deixam em suspense perpétuo, deixam em provavelmente, deixam em talvez, deixam em incerteza. E quando pessoas vivem em incerteza, pessoas são controláveis. Quando pessoas sabem a verdade completa, pessoas são independentes. Esse é o jogo, e você agora entende o jogo. Aqui está a coisa mais importante que você precisa entender. Você não é vítima passiva disso. Você tem poder, você tem agency, você tem a capacidade de participar dessa revelação ativamente em vez de simplesmente consumir narrativa controlada. Primeiramente, documenta. Se você tiver rádio receiver, tente detectar sinais. Se você tiver telescópio, observe em meados de novembro. Se você tiver câmera, fotografe. Se você tiver celular, registre. Documente tudo, upload para a internet. Compartilhe em múltiplas plataformas. Porque quando você tem evidência distribuída para milhões de câmeras, é impossível controlar. Segundo, compartilha informação. Compartilha esse vídeo, compartilha essa análise, compartilha as perguntas, compartilha o conhecimento. Porque conhecimento compartilhado é conhecimento que não conseguem deletar, que não conseguem suprimir, que não conseguem controlar. Terceiro, questiona. Questiona autoridades, questiona a mídia, questiona a narrativa oficial, exija respostas completas, exija transparência, exija verdade, porque quando você questiona, você força eles a responder, e respostas deixam pistas, deixam inconsistências, deixam evidência de encobrimento. Quarto, prepara-se. Mentalmente, psicologicamente, preparar-se para a possibilidade de conhecimento que vai mudar tudo, porque quando essa revelação finalmente vier, e ela virá, você quer estar preparado, você quer ter já considerado as implicações, você quer ter já integrado mentalmente essa realidade. Quinta, conecta-se, encontra outras pessoas que estão investigando, que estão questionando, que estão pensando criticamente, porque força coletiva é mais poderosa que força individual. A verdade está sendo revelada agora, está acontecendo em tempo real. 3i Atlas está se comunicando. A mensagem foi decodificada, a confirmação está vindo em semanas, e você pode ser parte disso. Você pode ser parte dessa revelação histórica. Você pode ser parte dessa mudança de paradigma. Ou você pode ficar passivo, ficar consumindo narrativa controlada, ficar esperando que alguém mais divulgue a verdade. Mas se você acredita que merece a verdade completa, que merece autonomia de pensamento, que merece participação em seu próprio futuro, então agir. Inscreva-se no canal, ativa notificações, porque nos próximos 60 dias vamos rastrear cada desenvolvimento, cada observação, cada pedaço de evidência, cada tentativa de encobrimento, e você vai estar na frente, você vai estar informado, você vai estar preparado. A mensagem é clara, observe, prepare, compreenda, o portal espera, e agora você sabe, agora você entende, agora é o momento de observar, de se preparar, de compreender, porque o que vem a seguir vai mudar tudo.